Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar da mão invisível. O pessoal o comunista reclamou tanto que eu tratei de espantalhos, né? E a mão invisível é um espantalho que muitos comunistas e não liberais têm ao liberalismo. Eu não sou liberal, tá, gente? A minha escola econômica é o DSI. Mas a mão invisível, se bem entendida e se feita da forma e se compreendida na linha de raciocínio que Adam Smith a propôs e que eu vou mostrar nesse vídeo que ele não propôs a mão invisível, é um conceito válido, é um conceito importante e é um conceito que pode ser muito bem utilizado por todas as escolas. A escola marxista, a escola liberal e a doutrina social da igreja. Então, nesse vídeo nós vamos entender se de fato existe isso aqui e o que Adam Smith quis dizer com isso, a mão invisível. Tá? Pessoal, me sigam no Telegram, né, no canal Telegram, me sigam no Twitter, no X, e eu abri um, um Instagram, eu vou deixar aí na descrição também. Por enquanto o Instagram não tem nada, o Instagram vocês não vão ver a minha linda carinha, mas lá pra gente poder ter mais um canal de contato com vocês. Tá certo? Eu vou deixar também alguns livros na descrição, são livros do Adam Smith, mas são links afiliados da Amazon, comprando por lá vocês nos auxiliam aqui no canal, mas são livros do domínio público, né? Vocês façam aí o que vocês preferirem, certo? Bem, muito bem, muito bem. Pessoal, a mão invisível é um conceito que, na verdade, se fala mais dele do que Adam Smith disse. Né? É um conceito que gera muita polêmica, é um conceito que gera muito meme, né? Muitas pessoas, quando vem alguma distorção do capitalismo, vem algum problema social, de fato, falam, olha aí a mão invisível do Estado, né? A mão invisível do mercado. Né? Mas, na verdade, esse conceito é mal compreendido. Por quê? A primeira vez que Adam Smith fala desse conceito é no livro Teoria dos Sentimentos Morais, que é um livro mais antigo do que o Inquérito sobre a Riqueza das Nações, que é o primeiro livro de economia, vamos dizer assim, né, porque ele é o pai da economia. Houve antes, evidentemente, mas é o livro fundador da escola liberal de economia. Apesar de Adam Smith não ser um ideólogo. Né? Léo, quem é Adam Smith? Adam Smith é o pai da economia. Né? É o primeiro dos economistas ingleses, e ele não era inglês, ele era escocês. Ele é um professor de moral, ele era um professor de filosofia na Escócia, 1700 e alguma coisa, ou seja, quase que contemporâneo à Revolução Francesa, e o mundo estava passando por muita transformação, então aquele professor de moral, ainda com algum resquício do método científico da Idade Média, vamos dizer assim, né, antes da imposição de fato do método científico das ciências duras, ainda, mesmo que sobre ciências sociais, ele tinha uma preocupação grande sobre a moralidade social. E as interações econômicas para Adam Smith era uma parte das interações sociais. Em Teoria dos Sentimentos Morais, ele está analisando isso. A primeira vez em Teoria dos Sentimentos Morais, ele utiliza esse termo uma ou duas vezes no livro, que é um catatal. Mão invisível. Quando ele está tratando sobre. Quando ele está falando de um exemplo de uma pessoa que tem muito dinheiro e gasta tudo. E ele diz que a mão invisível do mercado, né, conduz aquele dinheiro para a sociedade, mesmo que os gastos que aquela rica pessoa esteja fazendo não são gastos muito morais, né? Que ele está gastando com gula, com devassidão, não importa. Aquele dinheiro iria tomar o seu rumo na sociedade para auxiliar famílias que precisassem. É um princípio da teoria do transbordamento. Né? A teoria do transbordamento é uma teoria do Paul Krugman, agora do final do século XX, começo do século XXI. Mas, enfim, ele esboça isso, que é uma mão invisível que vai conduzindo a riqueza e o capital no mercado. E depois, em um inquérito sobre a riqueza das nações, ele utiliza essa frase apenas uma vez. E ele é a mão invisível do mercado. Ele utiliza apenas uma vez para falar uma coisa. Para falar que as pessoas poderiam dar preferência à indústria doméstica. Indústria ainda, ele não está falando de carro, geladeira, evidentemente, mas ele está dizendo da empresa da manufatura doméstica. Eles poderiam dar preferência, os consumidores dar preferência a ofertantes, né, a produtores domésticos, do que a importação. E caso não dessem preferência por um nacionalismo ou algo ainda naquela época, não é tão certo dizer nacionalismo, mas por algum sentimento à terra-mãe, ou a mão invisível do mercado faria com que as pessoas fossem para o seu interesse próprio. Algo assim? Tá. Muito bem. Veja, não é uma apologia à mão invisível. Não é uma ideologia feita num edifício lógico cuja base é a mão invisível do mercado. Não.
é antes de tudo uma constatação. Adam Smith constatou uma coisa que é verdade. Léo, como assim é verdade? É verdade que, vamos partir dos princípios, tá? As primeiras coisas primeiro. Existem pessoas. Naquela época na Inglaterra, ou pelo menos no Império Inglês, que começava a se formar de forma institucional naquela altura, havia 3 tipos de pessoas. Tá? Haviam as pessoas que eram proprietários de terra, haviam os proprietários, haviam os trabalhadores livres e haviam escravos. Né? Na Inglaterra continental, uma ilha, né? Mas eu quero dizer, na metrópole, incluso aqui a Escócia, os escravos eram figuras que não existiam muito ali. Né? Eram mais serviçais. Escravos era um ou outro que eram trazidos para a corte, esse tipo de coisa, mas não havia muita escravidão na dinâmica do dia a dia da Escócia, da Inglaterra, do país de Gales, ali da Irlanda. Os escravos estavam nas colônias. O que ele está analisando, então, ele não põe dessa forma, mas olhando do ponto de vista econômico, existem 2 tipos de pessoas no mercado que ele está se propondo analisar com exemplos do cotidiano. Existem os proprietários de terra, e aqui também o que se começavam as manufaturas, os donos os armadores, né, os donos de embarcações que faziam os fretes que já eram importantes naquela época, os primeiros barões do transporte marítimo, os comerciantes, que também estavam começando a se diferenciar dos proprietários de terra. Aqui, como Marx depois dividiu entre classe dona do capital, né, que é a classe proprietária, né, que são os capitalistas, os burgueses, né, os pequenos burgueses, os trabalhadores e os intelectuais, né, que Lenin vai reafirmar a parte intelectual. Adam Smith, por mais que não escrevesse tão diretamente, ele coloca como 2 tipos de pessoa nessa relação social que se chama economia. Economia é uma das relações sociais, que é o fluxo circular da renda. Tem um vídeo aí que está indo muito bem, que vocês podem ver mais detalhes sobre isso. Ele coloca os ofertantes, ele não põe esse nome, mas se nós lermos os 2 livros com essa ótica, não é esdrúxulo falar isso, e os consumidores. Léo, trabalhadores são consumidores? Trabalhadores, eles são ofertantes de mão de obra também. Mas como ele está analisando o mercado, né, porque ele dá o exemplo do padeiro, do cervejeiro e do padeiro, cervejeiro, e tem um outro que eu esqueci. Ele dá esses exemplos, ele dá exemplos de fábrica de prego, esse tipo de coisa. São mercadorias que são colocadas à oferta à venda e as pessoas compram. Né? O cervejeiro é um ofertante de cerveja, mas ele também é um demandante de pão. Né? O padeiro é um ofertante de pão, mas ele é um demandante de cerveja, de carne, de roupas, esse tipo de coisa. Então há nessa dinâmica econômica, que é do fluxo circular da renda, que ele descreve, mas não como um diagrama ainda. Ele fala que as pessoas ofertam e demandam, esse tipo de coisa. Ele coloca ofertantes e consumidores. Os ofertantes e os consumidores são o que, Léo? Eles são agentes econômicos. Como os ofertantes e os consumidores interagem economicamente? Uma coisa que Adam Smith mostrou é por interesse próprio. Se eles agirem totalmente como agentes econômicos. Se você tem que comprar um bolo para uma festa de aniversário, você vai procurar na internet, você vai ver uma boa confeitaria, ou às vezes uma confeitaria que você já conhece, ou às vezes você vai olhar pelo preço, às vezes você vai olhar pelo preço e por quem você já confia. Né? Olha, tem uma confeitaria aí, uma confeiteira que está me cobrando R$50 o quilo do bolo, aquela outra confeiteira está me pedindo 70, mas eu já comprei de lá, não vai me dar problema, vou comprar da outra. Então, ainda são julgamentos econômicos, que depois a microeconomia vai determinar como utilidade, como esse tipo de coisa. Muito bem, como propensão ao risco, até no risco do consumo, tá? Muito bem. Então você tem os interesses apenas econômicos. Mas, se você tem que comprar um bolo para o aniversário da sua filha, por exemplo, chega a sua sogra e diz, olha, o seu cunhado, né, o marido o namorado da irmã da sua esposa, né, eu como sogra aqui agora falando, ele abriu uma confeitaria, você tem que comprar o bolo dele. Veja, isso é uma relação econômica? Mas quem está mandando ali não são mais as relações econômicas, são as relações sociais. As relações familiares ou de agregados, depende como o rigor que vocês queiram chamar.
Então, na maioria das vezes, nós agimos como agentes econômicos totalmente pelo racional econômico. Eu vou comprar com o melhor preço do lugar que eu melhor confio. Né? Melhor qualidade do produto, esse tipo de coisa. Evidentemente que às vezes podem haver forças não econômicas que agem sobre a decisão do agente econômico, tanto de comprar como de vender. Tá? E esse exemplo do bolo é um exemplo esdrúxulo, mas é o mais básico de todos. Você pode, às vezes, comprar porque a decisão melhor era comprar o carro da marca X, mas a sua esposa achou bonito e queria porque queria o carro da marca Y. Isso é uma distorção econômica? Não, porque ela viu mais utilidade na marca Y, mas a marca Y ela tinha uma simetria de informação, ela não sabia que a marca Y era tão ruim. Isso acontece? Acontece. Isso são problemas do que, Léo? Problemas de mercado. Tá? Simetria de informação, esse tipo de coisa. Muito bem. Os agentes econômicos interagem pelo seu próprio interesse. O ofertante de pão, o padeiro, ele vai fazer uma conta na cabeça dele, às vezes ele nem sabe que ele está fazendo conta. E ele sabe que para ele ter lucro, ele tem que vender aquele pão por uma moeda. Porque ele produz 4, 5 pães por uma moeda e ele precisa de uma, né? Para ele custa 0,25 daquela moeda, né, de unidades monetárias. Para ele custa 0,25 para produzir um pão. Só que ele tem que vender o por um, por quê? Porque ele sabe que ele tem que pagar a manutenção da padaria, ele tem que pagar o gás, ele tem que pagar o gás ou a lenha, né, dependendo da época. Ele sabe que para ele só compensa se ele vender o pão por um. Eu que quero comprar o pão, para mim, eu sei que tem padeiro que vende o pão por 0,75, mas aquele ali tá me cobrando 1. Só que eu gosto mais do pão dele. Isso é economia, isso é um mercado ainda. Um mercado eficiente. Eu decido pagar mais porque eu acredito que aquele pão tem uma diferenciação do outro pão que é mais barato. Ao passo que, se mais gente quiser consumir aquele pão, daquele padeiro, que chamaremos de padeiro João, se mais pessoas quiserem consumir da padaria do João, a padaria do João vai ter um maior afluxo de riqueza. Ele tendo maior afluxo de riqueza, ele pode produzir mais, ou ele pode apenas entesourar. O Pedrinho resolveu abrir uma padaria também, porque ele viu que o padeiro do João está ganhando muito dinheiro, que a padaria do João está ganhando muito dinheiro. A padaria do João está ganhando muito dinheiro, ela pode deixar tanto o preço mais caro como mais barato. Quem decide? O João. O Pedro pode tentar colocar um preço mais barato que do João ou investir em qualidade. Os agentes econômicos, os clientes da padaria, podem escolher agora entre o João e o Pedro. À medida que João e Pedro estão mandando no mercado, Paulinho pode querer abrir uma padaria também. E você vai ter mais oferta de pão pela quantidade de consumidores seria a mesma. Vai ter um ponto em que vai se ter muitas padarias. E padaria não vai ser um setor tão mais lucrativo porque há muita concorrência. Eles vão ter que se destacar pelo quê? Pela qualidade, para oferecer pães melhores. Mas não tem muito o que fazer. Né? Eu posso introduzir um novo produto. Ah, agora eu estou fazendo pastel também. Tem uma coquinha gelada, esse tipo de coisa. Muito bem. Vocês veem que a dinâmica de mercado, num mercado de livre concorrência, em que os consumidores podem comprar pães e outros artigos de qualquer um, e qualquer um pode abrir, se tiver capacidade, pode abrir uma empresa para concorrer nesse mercado. Isso gera, teoricamente, apenas por razões de mercado, uma melhor alocação de recursos e de gostos. Porque eu, como consumidor, eu posso preferir a padaria do João, mas a minha mãe pode falar, não, vai na padaria do Pedro, porque eu acho aquele pão melhor. Totalmente subjetivo, ou às vezes é verdade. Então você vai ter uma alocação de recursos, recursos escassos da economia, tanto dinheiro, como a fabricação de pães, como o meu tempo, às vezes eu vou na outra padaria que é mais perto, como também a satisfação. Eu só posso comer um pão por dia no café da manhã, porque eu não aguento comer mais, ou porque eu tô gordo, eu tenho que comer um só, então eu vou tentar comer o melhor pão. Veja como isso também é econômico, porque é satisfação. Isso vai gerando uma capacidade de melhor alocação de recursos dentro da economia. Isso gerando uma capacidade de melhor alocação de recursos dentro da economia. Quem fez essa melhor alocação? Ninguém. Não foi nem o padeiro, nem o. Não foi apenas o padeiro, nem apenas o consumidor que fez isso. Foram as decisões individuais mesquinhas e não benevolentes de cada agente econômico, tanto o produtor, tanto o ofertante como o consumidor, que, primeiro, estabeleceram um nível de preço. Um pão é mais ou menos R$1. Um pouco mais do que isso está aceitável, um pouco menos do que isso está bom, tanto para o produtor, né, que ele consegue ter uma margem ainda. Mais do que isso está muito caro ou é outro produto, muito menos do que isso a qualidade vai ter que cair porque os custos não são possíveis de serem tão baixos. Então você tem um nível de preço. Naquele nível de preço,
A demanda sempre vai querer um preço menor, e quanto menor o preço, mais ela vai consumir. A oferta sempre vai querer um preço maior, porque aí entram mais ofertantes. Porque uma padaria está há muito tempo no mercado, então ela já tem máquina, já tem equipamento, aquelas máquinas já estão pagas, esse tipo de coisa. Maquinário, ferramentas tal, já está tudo pago. Já tem os melhores profissionais que já estão treinados ali, ela consegue uma maior efetividade. Se eu for abrir uma padaria agora, eu tenho que procurar um novo ponto, eu tenho que comprar as máquinas, eu tenho que pagar as máquinas, eu vou ter que apertar a minha margem. Então pode ser que eu não consiga um preço tão bom, porque eu não tenho muito capital. Só que se o preço do pão aumenta, já vale a pena para mim entrar. Valendo a pena para mim entrar, o João não vai poder deixar o preço tão alto. Então isso vai equilibrando os mercados. O equilíbrio de mercado se dá mediante preço, que é a mercadoria comum que o padeiro e o consumidor quer. Como assim mercadoria comum? O dinheiro é uma mercadoria também nessa visão. É uma mercadoria comum, é uma reserva de valor, uma unidade de conta e um meio de troca. Muito bem. Isso, Léo, isso tudo é ideologia liberal. Isso é uma constatação. Léo, como assim? É uma constatação. É uma constatação. Num regime de livre concorrência. Léo, como assim livre concorrência? Ninguém chegou para o Pedro, para o João, para o Paulinho, que abriram as padarias, falando que se eles quisessem abrir as padarias, que ali não poderia abrir padaria, porque o João é ligado com uma organização criminosa, e aquela padaria pertence à organização criminosa, quem abrisse levaria chumbo. Ninguém chegou e falou isso. Todos estão pagando os mesmos impostos, então é mais ou menos a mesma concorrência. Todos têm acesso à mesma área, né? Que não existe reserva de protecionismo de bairro para bairro. Você tem uma paridade de regulamentação. Não, muito bem, para a padaria funciona, mas como nós faremos isso para a indústria? Se nós deixamos livre concorrência? Muito bem. É um ponto importante. A livre concorrência é o melhor planejador a fim de equilíbrio de mercado. Veja, equilíbrio de mercado é um bem econômico. Léo, então vamos fazer o seguinte, né? Carro no Brasil é caro, geladeira também não são tão baratas comparadas com o resto do mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar toda a indústria nacional, vamos abrir os portos e todo mundo que quiser trazer mercadoria traz. Porque aí os consumidores serão os consumidores brasileiros e os produtores serão fábricas japonesas dos Estados Unidos, da China, da Europa. E aí a gente acaba com a indústria nacional. Isso vai gerar um equilíbrio. Isso vai gerar um equilíbrio de mercado. Porque o poder de compra do brasileiro no começo vai ser melhor, e depois vai caindo porque ele está exportando dinheiro. Ele está importando poupança, né? Porque produtos prontos são poupança de outros países, porque é estoque, né? Ele está importando poupança, mas isso vai abaixar a quantidade de riqueza dentro do Brasil, porque só está se produzindo. A não ser que o Brasil tenha uma produção de serviços e de comércio interno, de serviços, de outra dinâmica interna, que gere excedente, que possa comprar o excedente de outros países. Caso contrário, não. Realmente você vai gerar um empobrecimento do país. Só que isso é equilíbrio de mercado. Isso é equilíbrio de mercado. O problema é o seguinte: vocês, o debate público em geral, vocês não leram, nunca ouviram falar, agora não lembro se foi Sócrates ou Platão, ou Aristóteles, diz, a palavra cão não morde. Quando eu digo existe uma dinâmica de relações sociais na economia que podemos chamar de mão invisível, que é o melhor alocador de recursos visando o equilíbrio de mercado, ou seja, acabar com distorções. Você já começa, não, pelo amor de Deus, não, calma, entenda o que está acontecendo. A mão invisível via preço, leva o equilíbrio de quantidade. Isso aqui é a mão invisível do mercado. O preço estimula a concorrência ou retrai, né? Porque para produzir você precisa de capital. Se o preço está alto, mais pessoas vão alocar capital naquela produção. Isso vai gerar mais pessoas, isso vai gerar concorrência. Contanto que eu tenha trânsito de capital e eu tenha livre concorrência e eu tenho uma estabilidade de regras que não façam um risco de eu perder o capital, um risco tão grande de eu perder o capital por instabilidade de regulamentação ou instabilidade política até também, você vai gerar mais concorrência que vai produzir uma maior quantidade que vai abaixar o preço. Os consumidores vão consumir mais, você tem uma maior dinâmica econômica na sociedade. Isso existe? Existe. Só que tem um problema. Como foi dito, como eu disse, das fábricas, as fábricas
acabariam no Brasil, porque o Brasil não tem capital suficiente para alocar. Então seria melhor você importar de outros países. Uma fábrica ou outra surgiria aqui para coisas específicas em que o Brasil tem melhor vantagem comparativa, mas isso geraria desemprego, isso geraria uma menor quantidade de renda no Brasil, porque acabaria o transbordamento da indústria, esse tipo de coisa. Sim, isso aconteceria. Mas veja, isso é equilíbrio de mercado. Por quê? Porque se as fábricas brasileiras são menos eficientes e elas não conseguem uma alocação de capital tão eficiente, num mercado em equilíbrio, elas deveriam acabar. Léo, que absurdo. Não, eu não estou falando. Veja, eu não estou falando que elas deveriam acabar. Eu estou falando que, economicamente, pelo equilíbrio de mercado, a quebra de uma fábrica, a falência de uma empresa, ou a pobreza de um setor específico da sociedade, é, infelizmente, o equilíbrio de mercado. Não há fatores de produção e não vale a pena ao capital ser empregado ali. É melhor empregá-lo em outro local. Isso é bom? Isso é ruim? Veja, Adam Smith não era um ideólogo. Adam Smith era um professor e professor de filosofia moral. Ele estava analisando nada mais, nada menos do que um fato. O fato de que a livre concorrência, a divisão de trabalho, permitia a melhor alocação de recursos. E a melhor alocação de recursos gerava abundância e maior excedente. Mas não para todo mundo, evidentemente. Filosofia moral, inclusive, era o nome de economia antes. Bem, os marxistas olham isso aqui e falam, olha, mas e a soberania nacional? A DSI também olha e fala, ó, existem os problemas sociais e a harmonia social, acabou as fábricas, e agora? Você vai ter um exército de desempregados, pessoas miseráveis, pessoas de necessidade, o que fazemos? Sim, se geram todos esses problemas, mas veja, isso são problemas econômicos? São. Só que do ponto de vista do equilíbrio do mercado, o mercado está em equilíbrio. Aí, isso aqui é o que, Léo? Isso aqui é uma mistura de macroeconomia com microeconomia. E em finanças também em finanças você sempre vai procurar distorções de mercado para que você possa fazer ou arbitragem ou identificar um preço muito baixo para você entrar e ganhar dinheiro, porque quando o equilíbrio quando se chegar ao equilíbrio, você acha que aquele ativo vai estar mais alto. Se você identifica que um ativo está muito alto e você entende que está em desequilíbrio, você entra vendido. Né? Você sabe que aquilo vai cair, então você pode especular em cima nas finanças. Né? A microeconomia quer estudar as preferências dos produtores e dos consumidores, a macroeconomia quer ver a dinâmica dentro daquela economia. Muito bem. E a economia política? A economia política é que vai olhar para isso aqui e vai falar, olha, é preferível eu ter distorções de mercado do que problemas distributivos, do que uma parte da sociedade apartada do processo produtivo. Isso é ciência econômica. Isso é economia política. A economia política que tem que olhar e tem que falar, olha, a mão invisível ela é muito eficiente, sim, para o equilíbrio de mercado. Mas existem alguns pontos, como o próprio Adam Smith falou na obra das Riquezas das Nações, porque veja, essa explicação, eu já estou pegando pontos de Paul Samuelson, eu já estou pegando pontos neoclássicos, e estou mostrando para vocês. A diferença é, Paul Samuelson, século XX já, utilizou essa ideia do equilíbrio de mercado e produziu economia política para dizer que o laissez-faire era a melhor coisa depois da queda do Muro de Berlim, né, para ser implementado, que os comunistas chamarão de neoliberal, que na verdade é a síntese neoclássica. Nós precisamos de equilíbrios de mercado e ir muito especificamente em problemas sociais. Na verdade, entender a mão invisível, entender esse conceito que não era tão importante como o nome, mas na verdade é o conceito inteiro do livro da Teoria dos Sentimentos Morais, que é o conceito inteiro do livro das Riquezas das Nações, que é o seguinte: a geração de riquezas se faz a permitir uma livre concorrência e que as pessoas busquem os seus próprios interesses, porque não será pela benevolência das pessoas que os interesses serão atingidos, mas pela busca dos seus interesses, da sua satisfação, que mais riqueza será gerada, e mais fluxo, e mais renda. Léo, você acha que está certo? Eu concordo nisso com Adam Smith. Há alguns setores que não podem ter a lógica do mercado. Por exemplo, o setor de defesa. Eles não podem ter a lógica do mercado. Como Adam Smith disse, as forjas dos canhões não podem estar na mão da lógica do mercado. Há alguns setores que, por mais triste que seja, o livre mercado, no médio e longo prazo, auxiliará melhor do que qualquer programa de direito positivo, que é garantir direitos por meio de leis. Tá? Então é isso que eu queria explicar hoje. Eu tentei fazer esse vídeo com um começo, meio e fim. Pessoal, curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros, tá bom? Estamos quase chegando a 20 mil inscritos. Continuem compartilhando. Muito obrigado a todos vocês. Tá certo? Abraço.